Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 21 de julho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 17, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu queria começar com uma pergunta muito simples, talvez um pouco sem sentido, mas que tem sentido sim. Que é o seguinte: os seus olhos veem? Os seus ouvidos ouvem? Ah, padre, eu não estou cego e nem surdo. Eu estou enxergando e eu estou ouvindo muito bem, graças a Deus. Sim, mas não estou falando disso. Eu estou falando das coisas de Deus, dos mistérios de Deus, da revelação divina, do conhecer Jesus, do ouvir a palavra dele, de acolher no seu coração, de fazer a experiência com nosso Senhor. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Jesus hoje, no Evangelho, ele fala algo que nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Jesus, ele vai dizer: o coração deste povo se tornou insensível. O que é um coração insensível? É um coração que não sente. É um coração que não sente, que não experimenta, que não faz a experiência. Poderíamos dizer que a pessoa que tem um coração insensível é uma pessoa também indiferente. Indiferente às coisas de Deus. Para você entender, por que muita gente ainda é indiferente às coisas de Deus? Ou seja, Deus está aí, Deus está presente, Deus está agindo, Deus está derramando graças, Deus está derramando bênçãos. E por que tem tanta gente que é indiferente à ação de Deus? Deus está falando. E tem muita gente que não está ouvindo, tem muita gente que não está escutando. Por quê? Jesus está dizendo: o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos nem ouvir com seus ouvidos. Foi por isso que o padre perguntou: seus olhos veem? Seus ouvidos ouvem? Veja, meu povo, nós temos necessidade de acolhermos a salvação que vem de Deus. Sim, Deus é o maior interessado na nossa salvação. Deus quer nos salvar. Deus enviou o seu Filho ao mundo, como diz São João no Evangelho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, seja salvo.
Deus se fez homem, habitou entre nós para nos salvar, para dar vida por nós, por amor. Deus é o maior interessado na nossa salvação. Deus quer nos dar a vida eterna. Deus quer nos levar para o céu. Mas a gente precisa acolher, a gente precisa ver, a gente precisa ouvir, a gente precisa acolher os mistérios de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Ter fé é isso. Fé é adesão, é aderir à pessoa de Jesus Cristo e à sua palavra. Não basta escutar por escutar, é ouvir com a disponibilidade do coração de acolher. Por isso que Jesus, repito, ele está dizendo aqui, eles ouviram com má vontade. Ah, meu povo, quantas vezes isso acontece até na missa, né? Às vezes a pessoa está lá na missa, está na hora da pregação, na hora da homilia do padre, e a pessoa está lá ouvindo com má vontade, não quer ouvir. A pessoa só está preocupada com o relógio. A pessoa só está preocupada em cumprir o preceito. As pessoas que querem cumprir o preceito ficam doidas que a missa acabe logo. Para quando acabar a missa, a pessoa cumprir meu preceito, graças a Deus. Não aproveitou nada da missa. Não vai colher os frutos espirituais na sua vida, porque faltou essa disposição interior para acolher as graças de Deus. Estava presente na igreja, mas não participou de uma forma frutuosa da Santa Missa, dos santos mistérios de Deus. Então veja, meu povo, isso é muito sério. Isso é muito sério. Como é que se encontra o nosso coração hoje? Sensível ou insensível? Será que nós já não nos tornamos duros de coração? Veja, meu povo, precisamos acolher a salvação que vem de Deus. Mas é preciso estarmos com os olhos, com os ouvidos e com o coração aberto. Que o Espírito Santo nos ajude. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.